Olá, turma do sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre biomas brasileiros, no caso, o bioma brasileiro de formação mista, certo? Que na verdade vai consistir no Pantanal, certo? Antes de falarmos sobre o Pantanal, ou também, como ele é conhecido, o Pantanal Mato Grossense, nós temos que falar sobre o que é uma formação mista. Bom, pessoal, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer quando eu falo de formação mista? Na verdade, uma formação mista é um tipo de bioma ou uma grande área que ela tem uma grande variação de vegetação, certo? Não só vegetação, mas de relevo, de hidrografia, tá bom? Sem falar que o que acontece numa formação mista? Ela vai estar presente, ela vai estar ao lado de outros biomas, tá bom? Isso é o que acontece com o Pantanal, tá bom? O Pantanal é um tipo de bioma de formação mista, sendo que ele está presente, quer dizer, ele está entre outros biomas, tá bom? Está situado entre biomas, ou seja, próximo. Ele está próximo da floresta amazônica, do cerrado e da mata atlântica. Então é característico que nessas áreas de proximidade, né, aos outros biomas, ele vai apresentar um pouco da vegetação da floresta amazônica, um pouco da vegetação do cerrado, tá bom? Assim como da mata atlântica. Mas em si ele tem as suas próprias características, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre o Pantanal, pessoal, o que a gente pode. Quais são as suas principais características? Bom, ele está entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por isso que também ele é conhecido como o Pantanal Mato Grossense, mas ele também se estende a outros países da América do Sul, que é Argentina, Bolívia e Paraguai, sendo que ele está mais presente na Bolívia e no Paraguai. Como eu já havia falado, ele tem uma formação mista, certo? É, ele é comandado basicamente por ciclo da água, por ciclos da água. O que é isso, professor? Ciclos da água. Pessoal, é interessante é, é, falar sobre isso, por quê? Porque esses ciclos de água, eles vão comandar uma das principais características do Pantanal, que é o quê? Pessoal, nos tempos de chuva, né, o Pantanal, ele por ter uma área muito extensa, né, ele vai apresentar em alguns determinados locais, no período de chuvas, alagamentos, tá bom? Então é comum você ver no Pantanal o que? Algumas zonas onde o Pantanal vai apresentar locais alagados e outros locais de maior nível geográfico, tá bom? Isso vai influenciar por quê? Porque quando entra num período de seca, é comum que esses alagamentos diminuam, certo? E esses alagamentos, eles fazem que eles trazem uma grande quantidade de humus, né? Que é aquele material orgânico para aquelas regiões, certo? Que foram alagadas. Então, no período de seca, é normal você ver uma grande quantidade de humus naquelas áreas que eram alagadas. E esse humus, ele é muito importante porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a vegetação consiga se manter, né? Tudo bem? Outra coisa, ele é um dos maiores biomas de extensão é, territorial, mas ele também é um dos maiores biomas em extensão úmida, né? Do planeta, certo? Justamente por causa desse movimento de alagamentos e de secas, tá bom? É, como é assim, entre os biomas brasileiros, ele é considerado de menor extensão, tá bom? É, ele, em relação aos outros biomas, ele tem uma extensão menor. Ele só ocupa basicamente dois estados do nosso país, enquanto outros, como o Cerrado, ele abrange, se eu não me engano, 9 estados. A floresta amazônica também ocupa muitos estados e muitos outros países da América Latina, tá bom? Então, cerca de 2 terços do Pantanal, na época de chuva, eles ficam alagados, certo?
Então isso é muito importante, porque isso vai caracterizar o Pantanal como essa vegetação, né? Esse bioma de formação mista. Tá bom? É, fora isso, ele apresenta espécies muito importantes e únicas que se adaptaram, sendo que eles vão apresentar espécies de outros biomas, até porque nós falamos, né, que ele é um bioma muito próximo a outros tipos de biomas, como a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica. Bom, ele ao total ele tem 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos. Então você vê que na verdade o bioma do Pantanal ele tem essa característica, mas que faz com que surjam muitas espécies que se adaptam a isso. Outra coisa muito interessante é que você pode notar que, pelo menos os animais dessa região, eles são muito visíveis. Por exemplo, numa floresta nem sempre você vai conseguir ver todas as espécies. Aqui no Pantanal não. Muitas espécies vocês vão notar que elas ficam é, no leito de rios, certo? No leito dessas áreas que dessas áreas próximas a esses lagos que surgem nas secas do Pantanal. Então é muito comum você notar a presença de garças, de jacarés, de onças pintadas, perto de lagos e de rios do Pantanal. Bom, já falamos das espécies, né? Que temos uma grande diversificação de espécies. No caso das plantas, né? Você vai ver que tem plantas típicas. Temos os ipês rosas e amarelos. Temos os jacarés, que são muito presentes no Pantanal, tá bom? As vitórias régias, que são essas plantas que conseguem se adaptar a, esse, a, a essas áreas muito alagadas. Outras espécies que a gente pode ver em outros biomas, como a onça pintada, ela também está muito presente no Pantanal, certo? Relembrando, pessoal, que o Pantanal ele não vai ter apenas vegetações rasteiras como no Cerrado, né? Ele vai ter árvores de grande porte, né, como os ipês, e de pequeno porte, como as régias, né, as vitórias régias. Então é bom salientar essa característica das espécies do Pantanal. Bom, como todo bioma, né, na modernidade, o Pantanal também sofre grandes impactos ambientais, como por exemplo, desertificação, certo? E a erosão dos solos. Grande parte disso se dá, pessoal, pelo quê? Pela criação de gado, obviamente, certo? E pelo turismo exacerbado. Como o Pantanal, como eu falei, as espécies podem ser observadas nos leitos dos lagos e rios do Pantanal, é muito comum que se faça um turismo. Só que às vezes esse turismo não é realizado de uma maneira sustentável, certo? Ele é feito de uma forma que impacta a região, certo? Então, de acordo com o mapa, o Ministério do Meio Ambiente, o que acontece? Hoje em dia, cerca de, de 17% a 18% da área do Pantanal não é mais vista, tá bom? Ou ela foi usada para cultivo, ou também para garimpo, que é uma coisa muito comum também no Pantanal, que é o que? O surgimento de garimpos, né, para exploração de metais, ouro. Isso acaba degradando grandes áreas do Pantanal, como também algumas atividades de agropecuária, né, e de pesca ilegal, ou até mesmo a caça. É muito comum a caça de jacarés e de onças pintadas dessa região. Esses são um dos principais impactos ambientais que são relevantes e que fazem com que essa região do Pantanal seja ameaçada. Bom, então, pessoal, aqui encerramos a nossa aula sobre o Pantanal, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixem nos comentários.